Amém. Queridos, não é segredo para ninguém que a igreja evangélica brasileira tem crescido nos últimos anos. A igreja evangélica brasileira tem crescido muito nos últimos anos. Isso não é segredo, você já sabia disso, isso é uma informação que a maioria das pessoas sabem. E de modo que quando a gente vai olhar para a igreja, e esse é o título dessa palavra, existe a igreja que nós somos e existe a igreja que nós precisamos ser. Então a gente vai ter essa distinção. E eu quero começar falando do crescimento da igreja evangélica no Brasil. Ele é tão grande que pesquisadores locais, pesquisadores brasileiros e pesquisadores estrangeiros têm estudado o que eles estão chamando de o fenômeno evangélico, o fenômeno do crescimento evangélico. Isso se tornou, para você entender o quanto que a coisa tomou uma proporção gigante, que se tornou objeto de estudo de pesquisadores de antropologia. Eles vão estudar e estão estudando o fenômeno evangélico, é assim que eles chamam, o fenômeno evangélico. E eu quero que você me permita trazer algumas informações para você, que estão em um artigo. O nome do artigo é Fé Pública. Esse artigo foi publicado na revista de pesquisa da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E é de dezembro de 2019, ou seja, bem recente. E a capa da revista, se você quiser a revista depois para você ler na íntegra, eu tenho o PDF, eu posso te passar isso tranquilo. A capa da revista é o fenômeno evangélico. Esse é o título da revista, o fenômeno evangélico. E eles vão trazer algumas informações sobre o crescimento absurdo da igreja evangélica no Brasil. E aí, algumas informações que tem lá, algumas coisas que tem lá é o seguinte: em termos absolutos, o Brasil foi o país que registrou o maior crescimento da população evangélica em todo o mundo nos últimos anos. Vai dizer um pesquisador de um instituto de pesquisa do Canadá. Ele vai colocar isso. O Brasil foi o país que mais cresceu em todo o mundo com o número de evangélicos nos últimos anos. No ano 2000, quando teve um censo, no ano 2000, 26,2 milhões de pessoas se declararam evangélicas, o que representava para a população da época 15,4%. 10 anos depois, em 2010, no novo censo que teve, o número de evangélicos já era de 42,3 milhões. Então, em 10 anos, nós pulamos de 26,3 para 42,3 milhões de pessoas, representando agora 22,2% da população. Anualmente, são abertos 14 mil novos templos evangélicos em todo o país, o que dá 38 templos por dia em um ano. Então, se você for analisar um ano, todo dia, 38 novas igrejas são abertas no Brasil. Mantida essa taxa de crescimento, em 2022, os católicos serão menos da metade da população brasileira. E aqui, essa comparação é só estatística, ele está pegando porque a história brasileira é fundamentada no catolicismo. O país tem uma raiz católica por causa dos portugueses que colonizaram, que também tem uma raiz católica forte. Então, o país começou com essa raiz católica bem forte, né? Você vai ter essa separação assim bem feita com a Constituição que a gente tem de 88, mas o país tem essa raiz católica, então é natural que a maior parte da população seja católica, mas o que a pesquisa mostra é que se o crescimento evangélico continuar nesse ritmo, daqui 2 anos, em 2022, os católicos vão ter menos católicos do que evangélicos. Esse crescimento da igreja evangélica, ele está atrelado a outras áreas também. Então, o crescimento da igreja evangélica, em número, que é um crescimento exponencial, cresce muito, esse crescimento ele acaba tendo atrelado a outras coisas. Então, o que a gente vai ter? Estudiosos indicaram, ainda lá da reportagem, estudiosos indicaram que o crescimento tem sido acompanhado de um aumento da presença de evangélicos em espaços institucionais, câmaras de deputados, no poder executivo, escolas, mídia. Essas coisas começaram a ser ocupadas agora também por evangélicos.
Um pesquisador, Ronaldo de Almeida, da Unicamp, antropólogo da Unicamp, vai dizer: o incremento demográfico evangélico tem transbordado para outras dimensões da vida pública. E aí esse cara vai falar: a igreja evangélica agora, ela tem canais de televisão. É uma igreja que tem um canal de televisão, ou tem um espaço em um canal de televisão. Ele vai citar o mundo gospel, as publicações gospel, a música gospel. A música gospel é um mercado que movimenta milhões de reais por ano. Milhões. Você vai ver o interesse das gravadoras em ter cantores, em ter no seu ali, na sua equipe, sei lá, né, nos cantores que eles representam, cantores gospel. Você vê isso, você pode observar vários cantores gospel que assinam com gravadoras. Em 1945, apenas um deputado federal era evangélico. 1945. Esse número subiu para 13 deputados evangélicos em 1974. Em 1986, já eram 32 deputados evangélicos. E em 2018, na última eleição, 82 deputados evangélicos foram eleitos. Então, de 1945, quando tinha um, para 2018, a gente subiu para 82 deputados evangélicos. Então, a gente percebe esse crescimento astronômico, né, rápido da igreja, um crescimento exponencial. A igreja vai crescendo, e ela não só vai crescendo, como ela vai ocupando novos espaços, ela vai tendo mais poder. Esse poder, ele é de influência, esse poder também é econômico, né? Ela vai tendo mais poder econômico, mais influência, mais espaço, vai ocupando espaços que antes não eram ocupados. Então, esse crescimento, ele já era conhecido, você já sabia que a igreja evangélica vinha crescendo. Só que quando a gente analisa esses números, eles nos assustam um pouco. Eu, particularmente, me assustei quando você pensa que 38 novas igrejas são abertas todos os dias no Brasil. E isso o ano inteiro. Então, esses números, eles acabam nos assustando. E em nenhum momento eu quero trazer uma ideia para você de que isso seja ruim, de que o crescimento da igreja seja ruim, né? O crescimento da igreja é bom, é maravilhoso. São mais igrejas surgindo, são mais pessoas, querendo ou não, sendo alcançadas pelo Evangelho. Então, eu não quero, em momento nenhum, passar uma ideia de que esse crescimento seja ruim. Eu quero que a gente pense, e a pergunta que vai nortear essa palavra é: o que mudou na sociedade com o crescimento da igreja evangélica? Esse crescimento, ele é tão exponencial, ele é tão grande, temos tantos cristãos agora, tantas igrejas agora, tantas denominações diferentes, tantas formas de você servir ao Senhor. Ok, o que mudou na sociedade com a presença de mais igrejas? Com mais igrejas abertas, com mais crentes, o que mudou na sociedade? Que reflexos na sociedade, que reflexo a gente vê na sociedade da expressão da igreja? Que a gente pode olhar para a sociedade e ver: olha, isso aí é por causa do crescimento da igreja que isso aí está acontecendo. O que a gente pode analisar, olhar e dizer: temos avançado, o Brasil tem avançado, porque a igreja evangélica tem crescido e tem avançado. Se a gente for olhar na história da igreja, e você vai ver isso, você pode ver isso no livro de Atos, o crescimento da igreja, ele era uma característica dela. Quando a gente faz aqui o curso de membresia, a gente mostra, porque nós somos uma crescente comunidade de discípulos. A gente vai falar do crescimento da igreja. E vamos citar o livro de Atos, onde você vai ver lá os apóstolos pregando, e 3.000 pessoas se convertendo, 5.000 pessoas se convertendo, e a igreja vai crescendo, ela vai tomando proporções. E esse crescimento, ele é uma característica da igreja, desde os primórdios. E com o apóstolo Paulo, a igreja, ela começa a chegar em outros lugares, ela começa a atingir os gentios, começa a chegar em muitos lugares, e de modo que a gente olha para a obra dos apóstolos e fica impressionado. Como aqueles caras, sem internet, sem tecnologias, eles conseguiram então evangelizar praticamente o mundo da época. E então o trabalho dos apóstolos foi muito importante, foi extremamente marcante, abrindo igrejas, começando novos trabalhos, né? Sendo suporte em Cristo, sendo ali as pessoas que têm a mensagem a ser transmitida. Mas o grande trunfo do Evangelho e o porquê ele cresceu tão rápido assim, é porque o Evangelho, ele era propagado por pessoas simples. Ele era anunciado por pessoas simples. Então o artesão que se converte, ou o comerciante que se converte, agora ele vai viajar, e aí ele vai mudar de cidade para cidade, ele vai pegar um barco, ele vai encontrar outras pessoas, e ele vai começar a anunciar o Evangelho. Então o Evangelho cresce tão rápido assim na história, porque gente simples estava manifestando o Evangelho.
Então, os grandes evangelistas ali, né, sem tirar em nenhum momento o brilho dos apóstolos, mas os grandes evangelistas da igreja, da história da igreja, foram pessoas simples. E a igreja vai tomando uma proporção grande, vai crescendo, os cristãos vão se tornando cada vez mais numerosos, a ponto a gente começar a analisar o Império Romano começar a perseguir a igreja. E você vai ler na história da igreja que foram mais ou menos 300 anos de perseguição. Desde o imperador Nero, que é o primeiro que começa a perseguir, até Constantino, quando ele domina Roma e se converte ao evangelho. Você vai ter uma lacuna de 300 anos, onde a igreja é perseguida por imperador após imperador. Você vai vendo atrocidades acontecendo com a igreja, e o motivo dos imperadores para tentar destruir os cristãos é porque eles olhavam para o crescimento dos cristãos e enxergavam naquele crescimento uma ameaça àquilo que eles eram, a sua política, a sua forma de pensar. Então eles olhavam para aqueles cristãos e diziam assim: se esse povo continuar crescendo, se esse povo continuar desse jeito, eles vão nos prejudicar, eles vão criar uma nova atmosfera, um novo ambiente, então eles precisam ser perseguidos. Você vai ver isso demais na história da igreja. E o tal imperador perseguia os cristãos porque ele queria resgatar a antiga glória de Roma, e os cristãos não se dobravam aos deuses dele, os cristãos não se dobravam, não aceitavam ele como um Deus, né, como um ser que devia ser adorado. Então a gente percebe na história da igreja que a igreja, os cristãos incomodavam, e por isso eles eram perseguidos. E a pergunta que a gente tem que responder agora é: será que nós incomodamos? Será que a gente provoca essa reação? Será que o nosso crescimento tão exponencial, ele gera isso nas pessoas? Ou será que esses pesquisadores estão fazendo esse tipo de pesquisa aqui porque eles estão olhando e falando: gente, se esse povo continuar crescendo, eles vão dominar esse país aqui um dia vai estar virado pela igreja, ele vai ser uma igreja, o país. Será que essa é a preocupação deles, ou eles estão só analisando um fenômeno antropológico? Eles estão só analisando e querendo entender: uau, esse povo está crescendo demais, o que está acontecendo? Será que são só apenas números, ou será que nós de fato temos incomodado, feito um papel que vai abrir os olhos da sociedade, vai olhar para nós e dizer: olha só o que eles estão fazendo, olha só esse povo, olha como eles crescem, olha o que a igreja faz? A gente tem que responder essa pergunta. E é óbvio que os pesquisadores aqui vão apontar quais são os principais motivos do crescimento tão absurdo da igreja evangélica. E o segundo motivo, ele é um motivo justo. Mas o primeiro e principal motivo que eles destacam para o crescimento da igreja é o seguinte: a igreja evangélica cresce tanto no Brasil porque o discurso é baseado na resolução de problemas cotidianos e na ênfase dada à busca pela prosperidade financeira. Por isso ela cresce tanto. Então, ímpios estão mostrando para nós que nós estamos errados. Por que a igreja cresce tanto? Porque há um anúncio de uma resolução dos problemas da sua vida. E há uma propagação, uma ênfase na conquista financeira. Vem para Cristo, vem para a igreja, e os seus problemas vão ser solucionados. Vem para a igreja e a sua empresa vai crescer 4, 5 vezes no ano. Vem para a igreja e você vai conquistar, você vai ter sua casa própria, você vai ter o seu carro. Vem para a igreja e as coisas vão começar a dar certo para você. Vem para a igreja e você vai prosperar, você vai ganhar. Deus vai abrir portas, Deus vai fazer. E Deus quer isso para o seu povo. Não é verdade? Deus quer que você prospere. Deus quer resolver as suas questões. Isso é verdade. Só que esse não é o foco. A igreja cresce porque isso está sendo colocado como foco. E o segundo motivo, que é um motivo justo e bom, é que o desempenho de um papel comunitário em regiões muito pobres. Os pesquisadores vão dizer: começa uma favela hoje, amanhã tem uma igreja evangélica lá. E eles enxergam isso como positivo, porque é um lugar onde o Estado não atinge, e está lá um pastor que também tem uma dificuldade para manter uma igreja aberta, mas ele dá cestas básicas, ele auxilia as mulheres que foram abandonadas ou que foram violentadas. Então, você tem a igreja cumprindo um papel social, isso é bonito. Mas o primeiro e principal motivo nos revela que o que faz essa igreja crescer e avançar tanto é ênfase no que é terreno. Vem para Cristo, vem para a igreja, e sua vida vai ser mudada. Você vai conquistar, você vai ganhar, você vai romper, e eles mostram isso para nós. Se puder, abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, verso 18. Mateus capítulo 16, verso 18. Amém, queridos? Amém?
Amém? Quem está em casa, digita amém aí. Amém. Mateus capítulo 16, verso 18, vai dizer assim, texto muito conhecido. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui é o episódio que Jesus chega para os discípulos e pergunta assim, quem dizem que eu sou? E aí você vai ter o desenvolvimento da conversa, e Pedro vai olhar e vai dizer, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer para Pedro, olha, então Pedro, não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o Espírito, e eu vou dizer para você, você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E Jesus usa um jogo de palavras aqui com Pedro, que é muito famoso. Ele vai dizer, tu és Petrus. Quando ele diz, tu és Pedro, ele está dizendo, eu lhe digo, tu és Pedro, que você é Pedro. Ele está dizendo, você é Petrus, você é uma pedra pequena, que é parte de uma pedra, uma pedra grandona. O que Jesus está dizendo? Eu sou essa pedra grandona, e você é uma pedra pequena, parte de mim. Ele está falando, Pedro, você é como eu sou. A essência que eu tenho, Pedro, você tem. E olha que fantástico isso, porque ele vai dizer, e sobre essa pedra grande, eu vou edificar uma igreja. Então Jesus está dizendo para Pedro, olha, eu vou edificar uma igreja com pessoas que têm a mesma essência que eu. Pessoas que são como eu sou, que têm a mesma essência que eu. Com essas pessoas, eu vou edificar a igreja. E a palavra igreja que ele usa aqui também, é muito conhecida também, é a palavra eclésia. Ele está falando de um grupo de pessoas que foi chamado para fora das suas casas, para um espaço público, para juntas, em unidade, declarar verdades, anunciar verdades, deliberar sobre as coisas. Então Jesus está dizendo, Pedro, eu vou montar um grupo de pessoas que vão declarar verdades, que vão anunciar verdades, que vão fazer obras, e essas pessoas, elas são como eu sou. Essas pessoas têm a mesma essência que eu. Isso é igreja. Essa é a ideia da igreja. Pessoas que se reúnem, que têm uma unidade e que transmitem verdades, transmitem aquilo que Cristo é. Então, se a gente for parar para analisar, se a gente for parar para olhar o nosso crescimento, o crescimento da igreja evangélica, existe a igreja que somos, e existe a igreja que nós precisamos ser. E é nessa igreja que a gente tem que focar e tentar caminhar para ser a igreja que precisamos ser. Agora, para isso, eu acredito que a gente precisa reorientar a nossa bússola. Trazer de volta para o norte a nossa bússola, apontando para aquilo que realmente importa. A gente precisa reorientar as nossas motivações. Colocar as coisas no lugar e analisar o tipo de igreja que somos. E sempre ter em foco o tipo de igreja que a gente precisa ser. E isso aqui não pode ser apenas números. Não podemos fazer parte só de números e a igreja está crescendo e glória a Deus por isso e está tudo bem. Não está tudo bem, porque se a gente for muito sincero, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. 38 novas igrejas são abertas todos os dias nesse país. E não muda, as coisas não mudam. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Será que são abertas 38 novas eclésias ou 38 novos CNPJs todos os dias? O que está acontecendo? Então a gente precisa reorientar. Colocar a nossa bússola em direção a Cristo de novo. E a primeira coisa que eu acho que nós precisamos para ser uma igreja reverente e relevante, a primeira coisa que eu queria que nós pensássemos juntos, é sobre a centralidade de Cristo na igreja. A centralidade de Cristo no culto. A gente precisa pensar sobre isso. E aí, para isso, eu pergunto, por que você veio aqui? E por que você ligou por que você se conectou a um culto online, você que está em casa? Por que a gente faz? Por que a gente vem? Por que a gente se conecta? Por que a gente procura esse lugar? E a resposta é muito simples. Nós viemos dar culto a Deus. É isso que nós viemos fazer. E quando a gente presta culto a algo, o objeto da nossa adoração, ele tem centralidade então no espaço. Quando eu presto culto então a alguma coisa, aquilo tem a centralidade na reunião. Então se eu estou aqui para prestar culto a Deus, Deus tem que ter centralidade na reunião.
de modo que tudo que é feito, tudo é pensado para Deus, para Ele. Não foi isso que cantamos aqui? A Ele a glória, a Ele para sempre. É isso que a igreja faz. Só que nós nos tornamos uma igreja que põe o homem no centro. Nós aderimos um formato, incorporamos coisas ao culto, para que as pessoas se sintam mais ambientadas, para que o ambiente seja mais agradável, mais atrativo, mais chamativo, para que as pessoas possam entrar aqui e ter as coisas, e essas coisas possam acalentar o coração delas, e elas estarem num bom ambiente. Os cultos, e se nós formos parar para pensar, nós tiramos Jesus do centro e colocamos no centro do Evangelho os nossos desejos, o homem e os seus desejos. Quando alguém vem ao culto, quando você passa por aquela porta ali, é muito natural que você traga as suas demandas. Você tem as suas demandas, eu tenho as minhas demandas, e não há dolo nisso, você não está errado nisso. Você passa por aquela porta, você vem dar culto a Deus, e como Eduardo começou isso aqui, você precisa de algo, você vem para cá e isso está na sua cabeça, você precisa de um milagre, você precisa de uma cura, você precisa de um milagre financeiro, você precisa de um milagre na sua família, você precisa de alguma coisa, você passa por aquela porta trazendo demandas, isso não está errado. O erro está em passar por aquela porta e colocar as nossas demandas no centro do nosso culto, fazendo de Deus um meio para um fim, e não o motivo de todas as coisas. É aqui que está o problema. A gente passa pela porta, vem para o culto, e no centro do nosso culto está aquilo que eu desejo, que eu preciso, está a minha demanda, de modo que Deus se torna um gênio, que em algum momento vai aparecer e vai me dar uma palavra, e vai fazer aquilo que eu preciso. Então ele se torna um meio para conseguir o que eu preciso, e não o motivo de todas as coisas. De forma que se a gente entra aqui com uma demanda, e sai daqui com a mesma demanda, sem nada mudar, o culto não foi bom, não foi legal, não supriu. Mas nós temos que vir para cá, entendendo que a Ele é a glória, a Ele é o louvor, e se nada mudar, a Ele é o louvor, a Ele é a glória. Muitas vezes a gente faz de Deus um porteiro. Abra a porta para mim, Senhor, abra a porta para mim, quem vai passar sou eu, o Senhor vai abrir a porta. A gente faz de Deus porteiro, gênio da lâmpada, enquanto na verdade Ele tem que ser o centro de tudo que nós fazemos. Salmo capítulo 37, verso 4. Salmo 37, verso 4. Salmo 37, 4. Na NVI, vai dizer: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Na NVT, nova versão transformadora: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. A Bíblia está dizendo que Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração. Seria outra história se o texto fosse assim. Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. O texto não é esse. Deleite-se no Senhor, alegre-se no Senhor, adore ao Senhor, se entregue ao Senhor, faça pelo Senhor, busque o Senhor, tenha o Senhor como prioridade. Então Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Porque quando nós nos deleitarmos no Senhor, o nosso coração vai se alinhar à vontade de Deus. Então a nossa vontade vai passar a ser a vontade do Eterno, e as coisas vão começar a acontecer. Deleite-se no Senhor. Uma coisa interessante da igreja perseguida da China. A igreja perseguida na China, ela se fundamenta em 5 pilares. Então tem 5 pilares que são os fundamentos da igreja perseguida lá. E tem uma coisa interessante que eu li uma vez, que um pastor dizendo, ele falava assim: olha, a igreja era muito melhor, porque ele experimentou a igreja perseguida, e depois ele experimentou um momento que o governo afrouxou, que o governo deixou as igrejas terem templos, as igrejas se reunirem,
E quando a igreja começou a se reunir, começou a ter templo, começou a ter liberdade, ele falou assim, aí começou o meu problema. Eu não tinha problema antes. Porque aí agora as pessoas, elas vinham para o culto e elas tinham aquele sentimento assim, hoje eu vou, não, hoje eu não vou, não. A liberdade trouxe esse desdenho àquilo. Ele disse, quando era perseguido, a gente tinha um povo vivo e intenso. Depois que ele liberou, eu comecei a ter problema. E aí ele vai dizer que mesmo assim a igreja cresceu muito e o governo de novo começou a perseguir. Aí ele falou, glória a Deus, porque o povo voltou a ser crente. E esse pastor vai colocar os 5 pilares da igreja perseguida na China. Primeiro pilar, compromisso profundo com a oração. Primeiro pilar. Segundo pilar, compromisso profundo com a palavra. Terceiro, compromisso profundo com a propagação do evangelho. Quarto, expectativa por milagres. E 5, a prática de acolher o sofrimento por causa de Cristo. E eu quero explicar o 4 e o 5. Mas antes eu quero que você, escutando isso, perceba que não há nenhum interesse humano aqui. Não tem nenhum interesse humano aqui. O quarto ponto é a expectativa por milagres. Sabe por quê? Ele vai dizer o seguinte, nós acreditamos no Espírito Santo. Então nós temos uma alta expectativa de quando estamos juntos, em que momento ele vai fazer alguma coisa. Então percebe que a expectativa não é humana. Eles não vêm preocupados em quem vai cantar, o que vai cantar, que música vai fazer, quem vai pregar, o que vai pregar, como que vai ser. Não, a expectativa deles não está nessas coisas. Não está nisso. A expectativa deles está em algum momento. Pode ser nessa música, pode ser na próxima. Pode ser agora, quando o pregador começar a falar. Em algum momento, o Espírito vai soprar e coisas miraculosas vão acontecer. É a expectativa deles. Essa é a expectativa. Em quinto, o quinto pilar também chama atenção, a prática de acolher o sofrimento por causa de Cristo. Quando aqueles irmãos sofriam por causa de Jesus, eles davam glória a Deus. E aí, quem escreve isso aqui que eu li, falava assim, olha, os irmãos chegavam para mim e relatavam histórias de que a polícia perseguiu eles, de que a polícia deu uma coça neles, e eles estavam contando, rindo, alegres, porque eles apanharam da polícia por causa de Jesus. Felizes. Olha essa realidade. Cristo no centro da igreja. A expectativa deles é, nós vamos nos unir lá. Que hora será que o Espírito vai fazer alguma coisa? Será que é na abertura do culto? Será que é na primeira palavra? Será que é no finzinho do culto que ele vai... Que hora, que momento que ele vai vir e transmitir e falar e soprar nos corações? Um vai falar em línguas, o outro vai profetizar, o outro vai ter visões, milagres de cura vão acontecer. Que momento, porque eles acreditavam que era por isso que eles se reuniam. E nós nos tornamos uma igreja pop, que vem, que se reúne e que precisa ser agradada, que precisa ser levada a um lugar de adoração. Nos tornamos assim. Então a primeira coisa, se a gente quer ser uma igreja relevante e reverente, a gente precisa trazer Jesus de volta para o centro do evangelho, para o centro do nosso culto. A gente tem que vir para cá, desesperado, pensando assim, que hora será que o Espírito vai fazer alguma coisa? Em segundo lugar, nós precisamos de uma fé madura. Nós não podemos ser vendedores de uma fé imatura. A fé imatura, ela é aquela fé mágica. Aquela fé que acredita que tudo vai ser feito como se fosse um passe de mágica. A fé imatura também, ela é direcionada pelas circunstâncias. Se tudo está bem, então eu tenho um alto nível de compromisso e um alto nível de fé. Quando as coisas se atrapalham e ficam ruins e difíceis, então eu começo a analisar e a olhar e a dizer, Senhor, o que está acontecendo? Por que minha vida está assim? Eu sou fiel, né? Sou fiel nos dízimos, nas ofertas, eu vou na reunião e tal. E quando a coisa começa a ficar ruim, a gente começa a fraquejar na fé. Isso é uma fé que é imatura. E essa semana eu ouvi algo do pastor Luciano Subirá a respeito da fé, que eu quero compartilhar com você, que está em Hebreus 11, 33. Hebreus capítulo 11, verso 33. Hebreus capítulo 11 é o capítulo a respeito da fé.
Eu quero que você vá comigo para o versículo 33. Onde nós vamos ler o seguinte: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu quero que você foque comigo no verso 34. Pela fé, apagaram o poder do fogo. Essa aqui é a NVI que vai trazer essa versão. Apagaram o poder, ali está dizendo, apagaram também o poder. Você vai ter outra versão que vai dizer, apagaram a força do fogo. E é uma referência clara a Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, quando foram jogados na fornalha por o rei que tinha feito a estátua, e todos deveriam adorar aquela estátua, o rei Nabucodonosor, e a fé daqueles homens era o trilho pelo qual eles guiavam a vida deles. Desde o início do livro de Daniel, você vai ver que a fé daqueles jovens era o que guiava eles, era o que movia aqueles rapazes. Então eles estavam fundamentados na fé que eles tinham no Senhor. Então, diante da proposta do rei, eles vão dizer, nós não vamos nos dobrar. E o que eu quero que você entenda é que a fé deles era grande, e eles foram lançados na fornalha, mas a fé deles não funcionou como água, para apagar a fornalha. Não, o fogo não se apagou. Tanto é verdade que você vai ler no texto bíblico que quando os homens chegam para lançar Sadraque, Mesaque e Abednego lá, os homens que fizeram isso morreram, por causa da força da fornalha. Nabucodonosor tinha pedido para aumentar a potência da fornalha em 7 vezes mais. Tamanha era a ira dele contra aqueles 3 rapazes. Então eles foram lançados no fogo. A fé deles não apagou o fogo. Não é isso que lemos em Hebreus. A fé deles apagou a força do fogo. Ou seja, o fogo não teve poder sobre aqueles jovens. E a ideia da fé é esta: a fé madura é aquela na qual eu caminho e as circunstâncias não mudam. O fogo não apaga. O que muda é que a circunstância não tem poder sobre mim. É isso que muda. Então eu vou estar num lugar onde, independente da circunstância, eu me mantenho em fé, olhando para Cristo, olhando para Ele, eu consigo me manter nesse lugar. A gente precisa de uma fé que é madura. E para isso, para desenvolver essa fé que é madura, em terceiro lugar, a gente precisa nos voltar para a palavra de Deus. Então, em terceiro lugar, se a gente quer ser uma igreja relevante e deixar de ser apenas números, a gente precisa voltar o nosso coração, inclinar o nosso coração para a palavra. Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos, capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ser uma igreja voltada à palavra. Deixa eu dizer uma coisa: você não pode provar da palavra só aos domingos. Só quando um pastor está aqui, ele vai abrir a Bíblia. Quando um pregador vem aqui, quando alguém vai começar um culto, ele abre uma Bíblia, e aquele é o primeiro versículo que você vai ler. A nossa vida tem que ser pautada na palavra. E se você quer saber por que tantas atrocidades contra o Evangelho acontecem, é porque o povo não conhece a palavra. Porque se alguém conhece a palavra, e um fala uma besteira aqui, o irmão lá sabe. Ele pode se levantar e dizer, opa, espera aí, a palavra diz. Entende? Deus disse. Então, a gente precisa se voltar para a palavra. A gente não pode agir fundamentado no que nós achamos. Porque se a gente começa a conduzir nossa vida fundamentado no que nós achamos, nós vamos começar a guiar a nossa vida num lugar, levar a nossa vida para um lugar longe do que Deus disse, e o resultado disso vai ser morte, destruição. Deixa eu dizer uma outra coisa para você: a Bíblia não tem compromisso com o que você acha. Não tem. A Bíblia é o que Deus disse, é o que Ele disse.
E ponto. Eu conto uma história de uma discípula nossa, Midanara, amiga nossa. Uma vez ela mandou uma mensagem com uma dúvida num texto de Deuteronômio. Quando eu li a dúvida, eu falei, Jesus de misericórdia, porque eu não sabia responder ela. Eu estava me programando para dizer para ela assim, olha, eu não sei a resposta, me perdoa, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que estudar, me dá um tempo. Mas é isso aí mesmo, está na Bíblia. Né? É esse texto aí mesmo. Mas antes que eu desse essa resposta para ela estava dizendo o seguinte, eu não concordo com isso. Eu não lembro mais o que era, mas ela estava dizendo, olha, eu não concordo com o que está escrito aí. E ela estava dizendo isso fundamentado na criação dela, fundamentado nas perspectivas que ela tinha da vida, da sociedade, das coisas. Ela estava dizendo, olha, eu não consigo olhar para isso aqui e concordar. Mas, aí ela deu um mais. E aí eu respirei na hora que ela deu um mais. Porque ela falou assim, mas, essa é a palavra de Deus, e eu vou me curvar a ela. Olha isso, irmãos, olha esse coração, mesmo sem entender. Mesmo às vezes eu leio e falo assim, meu Deus, eu não entendi esse negócio. Mas essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito de Deus. Essa é a boca do próprio Deus falando. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é em sua totalidade. A gente brinca que nela, até na capa acredita. Ela é a palavra de Deus. E a gente precisa se voltar para essa palavra. Porque quando a gente começa a guiar a nossa vida, fundamentado em coisas que Deus não disse, nós vamos então destruir nossa vida. Foi isso que o diabo fez com Eva no jardim. Se você ler Gênesis 3:1, vai estar escrito, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Percebe que ele arrasta ela para um lugar que estava fora daquilo que Deus havia dito. Foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que ele falou? Você não se equivocou? E ele consegue levar Eva para um lugar onde Deus não havia dito. E o texto vai seguir e vai dizer que Eva viu o fruto. Ela viu o fruto e julgou que aquele fruto era bom para se comer, agradável aos olhos. E a gente lê isso e pensa que Eva estava lá, andando, e que de uma hora para outra ela, uau, olha esse fruto. O viu ali não é simplesmente enxergar, ver. O viu ali, no original escrito, significa ponderar, estudar, analisar, colocar os prós e os contras. Eva analisou aquilo, ela calculou, ela pensou sobre. Agora ela fez isso, não fundamentada no que Deus disse. Ela fez isso fundamentado numa história. Foi isso mesmo que Deus disse, você não está errada. Quando a gente guia a nossa vida, longe do trilho do que Deus disse, nós vamos ser conduzidos para a morte. Então nós precisamos reorientar a nossa bússola e precisamos reorientar o nosso coração para a palavra. Ler a palavra, interpretar a palavra, conhecer a palavra. E assim, nós vamos estar sendo uma igreja relevante, que conhece a palavra, que tem intimidade com o Senhor pela sua palavra. Amém? Essa palavra vai nos revelar os princípios de Deus. E em quarto lugar, a gente não pode negociar princípios. Nós temos que ser uma igreja que não vai negociar princípios. Nós precisamos ser essa igreja que não vai querer encher um salão, ver o salão cheio de gente, porque isso traz recursos, isso traz poder, mas o preço disso não pode ser negociando princípios, afrouxando as coisas. Tem uma história em Josué, que quando Josué vence a batalha de Jericó, Deus vai dizer para ele o seguinte, olha, tudo que está em Jericó é anátema ao Senhor. Tudo que está em Jericó, o ouro, a prata, as riquezas, as pessoas, tudo tem que ser destruído, tudo é anátema, tudo, Josué, tem que ser destruído. Apenas a casa e quem estiver dentro da casa da prostituta Raabe vai ser poupado, porque ela ajudou os espias quando eles foram. Então Raabe e quem estiver dentro da casa dela, o resto destrói tudo, é anátema ao Senhor. E o texto vai dizer que eles vencem a batalha com aquela marcha ao redor da cidade, os muros caem, eles entram na cidade, e Acã, ele vê uma capa babilônica, prata, ouro, e o texto vai dizer, o próprio Acã vai falar, eu cobicei aquelas coisas.
Ele, diante daquelas coisas, ele sabia. Há uma palavra de Deus. Há um princípio que nós temos que seguir aqui agora. Essas coisas são de Deus. Eu não posso tocar nisso. Mas ele quebra um princípio. Ele quebra e ele pega aquelas coisas, esconde na tenda dele. A batalha foi vencida. Josué agora está preparando para ir para a próxima cidade, que era Ai. Uma cidade pequena comparada com Jericó. De modo que os homens do exército vão falar assim: Josué, nem manda o exército inteiro. Olha só o que nós fizemos com Jericó, cara. Manda aí, poupa os homens, manda um pouquinho de gente para Ai. E quando eles chegam em Ai, os homens de Ai prevalecem sobre os homens de Josué, sobre os homens do povo de Deus. E os homens de Ai, o texto vai dizer em Josué, os homens de Ai levam os homens do povo de Deus para um lugar chamado Sebarim, e ali eles vencem os homens de Deus. E Sebarim significa as brechas. Vocês estão sendo vencidos, porque existem brechas abertas. Um povo pequeno, um exército pequeno, está vencendo vocês, porque existem brechas abertas. Logo depois, Acã é descoberto. O problema é resolvido. Eles voltam para Ai e vencem a batalha. Se nós negociarmos princípios, nós vamos abrir brechas. E pequenas coisas vamos derrubar. Porque a gente está negociando princípios. Irmãos, nós acreditamos no princípio, na prática do dízimo das ofertas. Isso não é opção. Isso é princípio. Dízimo é princípio. Dízimo não é lei, dízimo é princípio. Querido, sexo antes do casamento é pecado. Nós acreditamos nisso. Pela palavra. Casamento é entre um homem e uma mulher. Isso é casamento. Os filhos, o menino é criado como homem. A menina é criada como mulher. A porteira do divórcio não está aberta. Princípios que nós não vamos negociar. Não podemos negociar. Porque se a gente negociar, a gente pode ser uma igreja cheia, lotada de gente vazia. Vamos manter os nossos princípios. Só que quando a gente fala assim, eu quero passar para o próximo ponto, penúltimo, estou terminando. Quando a gente fala assim, casamento é entre um homem e uma mulher, a sensação que pode parecer é de que aquelas portas estão fechadas para os homossexuais. Essa é a sensação que pode parecer. E nós não podemos ser essa igreja. Porque se nós queremos ser uma igreja relevante, que não faz parte só de estatísticas, nós precisamos promover amor. Então as portas precisam estar abertas para todos. Porque isso aqui não é lugar de gente perfeita. Isso aqui é um hospital. Lugar de gente doente. Onde a alma ferida vai ser restaurada. A grande questão é que quando alguém entrar ali, quando um indivíduo entrar ali, e a vida dele não bate com o que a palavra diz, nós não vamos mudar essa pessoa. Nós não vamos mudar no laço, no tapa. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos amar. E amar é acolher, trazer, falar a verdade, ensinar a verdade, mostrar a verdade. E um dia essa pessoa vai ter as escamas dos olhos vão cair e ela vai olhar e enxergar: meu Deus, olha quem Cristo é. Olha o que eu sou, a minha vida precisa mudar. Não somos nós que vamos fazer. Nós não podemos montar um grupo aqui de modo que não pode entrar. Eu contei duas coisas hoje pela manhã para os irmãos. Uma coisa, uma vez eu ouvi, não me lembro de quem, mas eu ouvi a pessoa dizendo assim: imagine lá na sua igreja, perguntou para mim, imagine lá na sua igreja, um travesti, vai começar o culto, tá os irmãos lá, todo mundo conversando, oh, legal, né? Como é que foi sua semana? Aí chega um travesti, travestido. Ele chega. Irmãos, eu consigo ver o silêncio fúnebre quando uma pessoa dessa chegar ali. Aí ele senta numa cadeira. Aí na hora aperte a mão do seu irmão, dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Quem vai vir aqui? Aí a pessoa me disse assim: não é verdade? Não é verdade?
Vamos ser muito sinceros. Aí a pessoa me disse assim, o pecado dele está do lado de fora. Porque lá na porta, a gente aperta a mão do mentiroso, do arrogante. A gente abraça o corrupto. Porque são pecados que a gente não vê, mas o pecado dele a gente vê. E a gente faz distinção. Não podemos ser essa igreja. Aquela porta tem que estar aberta. Para quem quiser entrar aqui. E a nossa vida vai ser um reflexo do que o Espírito é. E o Espírito vai convencer. Porque ele te convenceu, não convenceu? Então ele vai convencer. Ele vai convencer. Eu já vi gente falando assim, não, aquela pessoa, ela fuma, não dá para ela vir para a igreja. Aí que ela tem que vir. Aí que ela tem que vir. Não, aquele casal não tem jeito, eles vão se divorciar. Não, eles têm que vir. O Espírito faz. Somos nós. Não há poder em nós, o poder é do Senhor, do seu Espírito. Outra história que eu contei foi que quando eu tinha 15 anos, foi ter uma visita no presídio. Só podia entrar com 18, mas eu entrei, né, eu era grandão, aí vai passando na fila assim, né, o policial nem pediu nada, eu entrei, não podia, mas entrei. E nós fomos no semiaberto, e o Peterson dessa época, e ele foi levar, a gente foi levar um café da manhã para aqueles homens que estavam lá, e brinquedos, porque poucos dias depois seria o dia das crianças, então os filhos iriam visitá-los, e eles teriam brinquedos então, né, para dar para os filhos. E a gente está lá e servindo aqueles homens, e pensa o ambiente, né, servindo, cantando, e um daqueles homens disse para o Peterson, em um momento, falou, olha, quando eu sair daqui, eu vou lá na sua igreja, para encontrar pessoas como você. Aí na hora a gente fala amém, na hora que a gente entrou no carro, o Peterson falou assim, misericórdia. Pensa um cara desse chegando na igreja, dizendo assim, eu sou ex-presidiário, estou aqui. Aí a gente fala assim, irmãos, vamos fazer EBF, quem quer ser voluntário? É o cara, eu quero ajudar com as crianças. Você não falou não, mas você pensou assim, misericórdia. Irmãos, a gente precisa crer que o Espírito muda. Eu não estou dizendo que não existem cautelas, mas a gente precisa crer. A gente precisa crer. O Espírito transforma as pessoas. Ele muda as pessoas. Conversei com um pastor que falou com os olhos cheios de lágrimas. Ele disse para mim o seguinte, Isaac estava comigo, Isaac viu isso. Ele disse para nós assim, eu já chutei bêbado da porta da igreja. No tapa. Porque ele queria entrar. E eu achava que aquele não era o lugar dele. Ele estava sujo, fedido. Ele ia incomodar o culto. Ele diz, hoje eu não faço isso. Põe o cara para dentro. Eu dou um banho nele. Eu ministro sobre a vida dele. Eu amo a vida dele. É isso que a gente precisa ser. Promover amor. Aquela porta tem que estar aberta. Seja para quem for. Em sexto e último lugar. Se nós queremos ser uma igreja relevante, a gente precisa se relacionar com o nosso Deus de forma verdadeira. Deus é um Deus pessoal, de relacionamento. Deus, quando envia Jesus, o intuito de Deus é resgatar o relacionamento dele com o homem. Nós criamos um abismo entre nós e o nosso Deus, e ele envia o seu Filho para resgatar o nosso relacionamento. Ele é um Deus pessoal. A gente precisa se relacionar com Ele. Eu queria que você ficasse de pé. E na sua casa, que você curvasse sua cabeça nesse momento. E ouvisse o texto de Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. O texto está dizendo o seguinte, Deus vai recompensar aquele que o busca. E a recompensa é Ele próprio. Quem busca encontra o Senhor. Nós queremos ser uma igreja relevante. A gente precisa se relacionar com esse Deus. Como diz a canção de Alessandro Vilas Boas,
ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua face, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Nenhum deles. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele diz: ai de mim. A gente precisa se relacionar com o nosso Deus. Amém? Queridos, a gente não pode ser só números. O nosso crescimento não pode ser só numérico. O nosso crescimento não pode só fazer parte de estatísticas. Essa cidade precisa sentir que há uma igreja verdadeira aqui. E a igreja não é o prédio, a igreja sou eu e você. Então, se você puder curvar sua cabeça. Senhor Jesus. Senhor Jesus, existe a igreja que nós somos. Mas Espírito de Deus, nós queremos ser igreja verdadeira. Nós queremos ser igreja de verdade, Jesus. Que ama a sua palavra, que anuncia o seu evangelho, que manifesta a sua verdade, que manifesta puro e sincero amor, Jesus. Jesus, encontre em nós essa disposição de ser igreja verdadeira, de ser igreja de verdade, Jesus. De ser um lugar, Senhor, onde a alma ferida vai encontrar cura. De ser um lugar, Jesus, onde nós vamos anunciar para os homens: ei, aqui existe cura e salvação, transformação. Deus, que a gente possa ser luz para os perdidos, que eles possam enxergar, Deus, as nossas vidas, e que através de nós o seu Espírito possa agir. Senhor, nos perdoa, Jesus, por nos reunirmos, colocando as nossas demandas, Senhor, diante do Senhor apenas. Deus, nós precisamos nos reunir e que haja em nós intensa expectativa. Que hora o Espírito vai fazer? Em que momento do culto será que o Espírito vem e sopra sobre a igreja dele? Quando será que vamos ouvir os profetas? O som de novas línguas e de pessoas interpretando as línguas e de curas no nosso meio. Que haja em nós intensa expectativa por aquilo que o Senhor é e deseja da sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece, Deus, as nossas falhas. O Senhor conhece quem somos, Deus. Age em nós, fala conosco. Que haja no nosso coração um intenso desejo de conhecer o Senhor e de prosseguir em conhecer o Senhor. Em nome de Jesus.